Senhor Deus, com nossas mãos levantadas diante de Ti, Senhor, nós pedimos graça e misericórdia diante do Senhor nesse instante. Queremos, ó Pai, e sempre desejamos no nosso coração que o Senhor esteja sempre presente, nos abençoando e vindicando a Tua palavra. Senhor, assim como o Senhor sempre esteve nos ajudando, necessitamos cada vez mais da Tua graça, da Tua misericórdia. Abençoe nossos irmãos e irmãs nesta hora em que nós iremos partir o pão, a Tua palavra. Abençoe, Senhor, cada irmão e irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos então ler as Escrituras no livro de São Mateus, capítulo 24. Glória a Deus. Capítulo 24. Nessa noite eu quero falar sobre a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Nessa noite vamos falar sobre esse assunto, que às vezes tem muitas pessoas que ainda não compreendem com exatidão esse tema, né? Esse assunto, da qual muitas pessoas fazem um turbilhão de interpretação e também cavalo de batalha em cima desta escritura, pela qual tem sido cumprida em nossos dias, conforme também está escrito em Lucas 17:30. Mateus, capítulo 24, versículo 27. Amém? Amém. A vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o corpo, em muitas traduções é cadáver, aí se ajuntarão as águias. Na verdade, a tradução correta é corpo. Aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, aqui está a Tua palavra, e a Tua palavra é a verdade. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que nós cremos, ó Pai, que o Senhor tem dado a nós, através de uma mensagem, de um mensageiro, um profeta. E assim, Pai querido, nós agradecemos o Senhor por nos ter dado esta grande revelação. Muito obrigado pela igreja, pelo povo, por a vida de cada um que se encontra aqui nessa noite. Que eles possam sair daqui ricamente abençoados na Tua presença, ao alimentar da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, os irmãos podem se assentar. O profeta irmão Branham, na exposição das 7 eras da igreja, principalmente na era de Laodiceia, ali o irmão Branham diz que o mensageiro para este dia faria 2 coisas. Preste bem atenção para os irmãos captarem. O mensageiro para este dia, aquele anjo de Apocalipse 10, ou seja, aquele anjo da era da igreja de Laodiceia, capítulo 3, verso 14, o mesmo de Apocalipse 10, 7, esse mensageiro faria 2 coisas. A primeira,
era trazer uma restauração. Trazer uma restauração da conduta e da ordem e da doutrina original dos apóstolos. A restauração. De volta à palavra original, na sua forma que foi apresentada primeiramente e ensinada mediante aos apóstolos. Paulo, Pedro, Tiago, João. Uma das coisas que esse mensageiro viria fazer era restaurar essa conduta da igreja, a forma dela se conduzir na igreja, a maneira de crer, como no caso da divindade, do batismo, do posicionamento da mulher. Tudo isso havia se perdido durante as eras da igreja. A semente da serpente, todas essas coisas havia se perdido. Colocação dos dons em ordem, todas essas coisas havia se perdido durante as eras da igreja. E uma das coisas que o mensageiro viria fazer era exatamente cumprir a parte de Malaquias capítulo 4, verso 5, na qual converteria o coração dos filhos do dia que nós estamos vivendo, os filhos da era de Laodiceia, os filhos da última era, converter o coração desses filhos de volta ao coração dos pais da primeira era. Então, volto a repetir. Uma das coisas que este mensageiro faria era restaurar a fé, a compreensão, a ordem, a conduta, a maneira de crer, a maneira de se conduzir, a maneira de se colocar diante da palavra, dentro da ordem doutrinária dos apóstolos. Então, essa é algo que ele ia fazer. Cumprindo-se assim a última parte do versículo, na qual compete ao ministério de Elias, na sua quarta manifestação, a restauração, convertendo o coração dos filhos da última era ao coração dos pais da primeira era. Quando se fala coração, está falando converterá o coração, está falando converter o entendimento, converter a compreensão, converter a interpretação, o entendimento. O entendimento seria convertido ao mesmo entendimento dos nossos pais da primeira era. A nossa compreensão seria voltada à mesma compreensão dos nossos pais na primeira era. A nossa revelação seria a mesma voltada à dos nossos pais na primeira era. Então, quando se diz converterá o coração dos filhos de volta aos pais, esse converter do coração é o entendimento, é a compreensão. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Seria a compreensão, o entendimento que a princípio da igreja apostólica, através dos apóstolos, então ensinava ao povo. E a igreja era ordenada através da doutrina dos apóstolos. Evidentemente que durante as eras, tal ensinamento apostólico foi se perdendo ao longo das eras da igreja, mas Deus nunca deixou de enviar um mensageiro para determinada era, mesmo não podendo eles trazer de volta a palavra original em seu tempo, na qual Deus deixou para a última era trazer de volta a palavra original em sua semente original, na qual, através do ministério de Malaquias 4, 5, 6, esse entendimento seria devolvido à igreja, a revelação principal da Bíblia. Amém, irmãos? Este era uma das coisas que o mensageiro faria. A segunda coisa que esse mensageiro faria
Eu estou citando a mensagem de Laodiceia, 40 e poucos, um parágrafo, onde o profeta diz: e a segunda coisa que esse mensageiro fará é revelar os mistérios dos 7 selos. Amém, irmãos? Revelar o mistério dos 7 selos. Então observe bem que aqui em Mateus capítulo 24, versículo 27, ele está falando sobre o relâmpago. Porque ele disse que o Filho do Homem se revelaria e se mostraria de uma maneira tão repentina como é o relâmpago. O relâmpago, quando ele é dado, o relâmpago, quando sai, ele aparece e desaparece de uma vez. Ele relampeja e vai embora. E assim Jesus está falando de que quando este ministério de novo aparecesse na terra, seria uma obra repentina, seria um trabalho repentino. Vejam bem, eu fiz uma matéria ontem mostrando que o profeta Irmão Branham, em 1947, ele tinha deixado, se eu não me engano, $19 na mesa da irmã Meda Broy Branham, para ela se virar, para ela comer ali com as crianças, e ele pegou a mochilinha com alguma comidinha e foi para dentro da caverna do Greensville para buscar de Deus resposta sobre tudo aquilo que acontecia na sua vida, sobre tudo aquilo que havia acontecido na sua vida. Por que ele era daquele jeito? Por que ele não era compreendido pelas pessoas? Por que aquelas coisas aconteciam na vida dele? Ele mesmo não sabia do que ocorria na sua vida e o porquê. Até que ele então tinha entrado naquela caverna, no Greensville, uma caverna secreta de oração do profeta, um lugar de refúgio, onde ninguém sabia, somente o profeta, onde ele entrava ali dentro daquela caverna para orar em tempos angustiantes. E foi por volta da 1h, 1h30 da manhã, que apareceu aquele anjo do Senhor, naquela forma teofânica, uma forma do Senhor, na qual ele desceu do céu e esteve ali dentro da caverna do irmão Branham, onde aquele anjo sentou-se diante dele e explicou tudo o que aconteceu com ele e por que aconteceu. O anjo logo em seguida disse que aquilo tudo que estava acontecendo com ele, por ele não saber, é porque ele tinha vindo ao mundo com um dom. Quem está entendendo, irmãos? Com um dom. E esse dom é um presente. Dom é um presente. Lá estava William Branham, o nosso profeta, o último para a era da Laodiceia. Nasce com um dom. O que é um dom? O dom é um presente. Todo presente, quando ele é entregue, ele é embrulhado em um certo tipo de papel. O dom que ele nasceu e tinha dentro dele, estava dentro dele. O embrulho era o profeta. Amém, irmãos? O embrulho era a pele. Deus se manifestaria, Deus se revelaria novamente na terra outra vez, antes da sua segunda vinda, se manifestaria de novo na terra através do ministério do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então observe bem que nós estamos diante de uma mensagem que não é da terra. Essa mensagem veio do céu. Amém, irmãos? Ela veio do céu. Então nós observamos que quando o profeta ali ouvindo daquele anjo o motivo dele ter nascido daquela forma, explicando tudo, mostrando até na Bíblia como também, ele então disse para o irmão Branham: olha, você veio ao mundo com um dom e você orará por reis, monarcas, príncipes, você orará por muita gente diferente.
O profeta disse: já que eu vou estar diante dessas pessoas, ele começou a indagar o anjo. Ele começou a dizer: mas eu não sou um homem, eu sou iletrado, eu não tenho somente a 5ª série. Como é que eu vou estar diante desses homens, desses príncipes e reis e tal e tal? Aí o anjo disse assim para ele: olha, assim como eu fui. Então quem é esse? Era o próprio Jesus ali, amém, irmão? Era o próprio Deus ali. Assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. As pessoas têm que observar as expressões. Quem está entendendo, irmãos? Eu, nós, tu. Então as pessoas têm que pensar. Como diz o profeta, muitas pessoas não entendem muita coisa porque lê a Bíblia como se fosse um jornal diário, ou lê a mensagem como se fosse um jornal diário. E não é assim. Não é dessa forma. Eu prefiro levar 30 dias para me ler uma mensagem do que ler ela em 2 horas. Acabei de ler uma, mais outra. Não. Você passa por cima de muita coisa. Quem está entendendo, irmãos? Passa por cima de muitas coisas. Então, o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? É o próprio Senhor. O Senhor não tem anjo. Deus não tem anjo para ele. O anjo do Senhor estava ali, descendo de uma forma teofânica, pela qual o profeta podia ver. Podia ver. Se o profeta tivesse ali dentro, ali, na mochila dele, pelo tempo que ele levou para conversar com o anjo, se ele tivesse ali uma barrinha de cereal, dizer, pela conversa que nós temos, eu estou com fome, deu fome, o senhor quer comer um pedacinho? Ele não podia comer naquele corpo, porque era um corpo teofânico, era um corpo celestial. Está entendendo, irmãos? No corpo celestial ele não comia. Então Deus desce do céu, ele diz, aí quando ele entra na caverna, aquela luz entrando, e Deus estava ali naquele corpo teofânico, vestido de roupas palestinas. Não desceu com a maletinha de gravata e paletó, diz o irmão Branham. Ele estava descalço, 1,90 m de altura mais ou menos, vestido de roupas palestinas e reluzente. Aí o profeta viu aquilo e ficou com medo. Aí o anjo do Senhor disse: não temas, eu sou enviado da parte do Deus Todo-Poderoso. Mas não era o próprio Deus? Por que é enviado? É porque quando ele entra nesse mundo, ele entra num corpo, amém, irmãos? E ele entra num corpo e é como se fosse um enviado. E ali está. Mas aí você tem que observar as palavras que ele diz: assim como eu fui. Estão entendendo, irmãos? Assim como eu fui com Moisés, assim também serei contigo. 2 sinais te serão dados. E se eles não crerem na voz do primeiro sinal, terão que crer na voz do segundo sinal. Os irmãos entenderam? Compreenderam? Então, o primeiro sinal é chamado de primeira comissão. E esta primeira comissão é chamada de primeira etapa. A primeira etapa, que é o primeiro sinal, é a cura dos enfermos, oração pelos enfermos. E aí o anjo do Senhor explicou para o irmão Branham: acontecerá assim, que você pegará a sua mão direita, e então o seu braço esquerdo, na mão direita da pessoa, e então você saberá, você conhecerá as doenças, as enfermidades, todos os tipos delas que as pessoas estiverem enfrentando. E se você for sincero, até o câncer não parará diante da sua oração. Amém, irmãos? E o segundo sinal, Senhor, qual é? O segundo sinal será que você conhecerá e saberá até mesmo os segredos mais profundos dentro da alma das pessoas. Amém, irmão? Essa seria a segunda etapa ou segunda comissão. Se eles não crerem na voz do primeiro sinal, terão que crer na voz do segundo. Quem entendeu, irmãos? Porque quem conhece os segredos dos corações? Quem conhece os pensamentos? É só Deus. Amém, irmãos? Não é o homem, é só Deus que pode. Então observe bem que ele estava na caverna do Greensville em 1947, recebendo este anjo para receber sua comissão e ir para o mundo. Esses sinais atrairiam a atenção das pessoas. Atrairia atenção, porque as pessoas gostam de ver o sobrenatural, as pessoas gostam de ver os dons sendo operados, e isso ajunta a multidão, e isso ajunta o povo. Mas Deus disse: o coração do assunto é a mensagem. Amém? O coração do assunto é a mensagem. Olha o que o anjo disse para ele: faça a obra de um evangelista. Mas ele não é evangelista.
Faça a obra de um evangelista, não sendo evangelista. Quem está entendendo, irmão? Faça a obra de um evangelista, não sendo evangelista. Porque os sinais e maravilhas é para um evangelista. É o evangelista que sai pregando e dons e tal, aquela coisa. Então o profeta, com esses dois dons, reuniu as pessoas. Esses dois dons atraiu as pessoas. Mas Deus estava atraindo eles para quê? Para a última comissão, para a última etapa, que é a terceira, que é a abertura da palavra. Amém, irmão? Que era a revelação dos mistérios. Então, o primeiro sinal, que é a primeira comissão, que é a primeira etapa, durou 5 anos até a segunda começar. Então, de 1947 até 1952, 5 anos só orando pelos enfermos. O segundo sinal não tinha começado ainda. Quem está entendendo? O segundo sinal, que era conhecer o segredo dos corações, veio 5 anos depois. 5 anos depois, quando ele, em cima da plataforma, orando pelos enfermos, começou a ver o segredo do profundo coração de um homem que estava passando na frente da plataforma. E aí começava então o segundo sinal. Amém, irmãos? Começava então o segundo sinal. O primeiro sinal e o segundo sinal, até chegar o terceiro, porque existe a terceira comissão. Se os dois sinais não é o coração do assunto, porque o coração do assunto é a mensagem, então os dois sinais estão apontando para o último sinal. O que é o último sinal? Vejam bem, presta atenção. De 1952 até 63, passou-se 11 anos. 11 anos com os dois sinais apenas com a primeira e a segunda etapa. A terceira etapa, que viria ainda, a terceira etapa era a abertura da palavra, ou seja, a abertura dos selos. Existe um grupo aí fora que pregam e ensinam em cima da abertura da palavra por meio de uma interpretação. Nós pregamos a verdadeira abertura da palavra, que é a revelação dos selos. Mas existe um grupo aí fora, chamado de abertura da palavra, que interpreta certos eventos e acontecimentos proféticos, dizendo-se abertura da palavra. Mas tomaram uma interpretação em cima disso e disseram que são da abertura da palavra, crendo que Jesus já veio. Então observe bem, vejam bem, aí a Bíblia diz que após os selos serem abertos, um novo cântico é cantado no céu. O que eles fizeram? Quando os selos são revelados, um novo cântico é cantado nos céus. O que eles fizeram? O que o grupo desta abertura fizeram, que creem que Jesus já veio? Eles pegaram todos os hinos, todos os inários e jogaram fora, porque nos inários fala da segunda vinda de Cristo, e como a interpretação, eles pegaram que a nuvem que aparece foi a vinda, então eles não cantam mais hinos do inário, porque agora faz seus próprios hinos para combinar com a revelação, para combinar com aquilo que eles acabam de crer agora, que eles estão vendo. Mas um novo cântico no céu, mas não é na terra, não. Então, vejam bem, vamos voltar mais um pouquinho a fita. Então, lá está, de 1952 até 1963, estava lá o irmão Branham fazendo o trabalho de um evangelista, fazendo a obra de um evangelista com os dois sinais. Vai para a África, volta para a África, vai para a África, olha para a África, orando por todos os homens e assim por diante. Tá. Mas faltava ainda uma coisa, faltava a última comissão, faltava ainda a revelação dos selos, a revelação dos trovões. O que tinha que acontecer? O que tinha que acontecer? Bom, nós observamos que antes destas coisas acontecerem, antes do profeta receber a revelação dos trovões, algumas coisas aconteceram. Em 1962, o profeta irmão Branham prega a mensagem intitulada: Senhores, é este o tempo?
E quando o irmão Branham pregou essa mensagem, ele disse que viu numa visão, um grande estrondo, e que nesse estrondo balançou toda a coisa toda. E ele pensou que nesse grande estrondo ele teria morrido. Quem entendeu, irmãos? Ele teria morrido. Ah, pastor, o senhor está falando de coisa que eu não estou assim por dentro. É só ler as mensagens. Leia as mensagens. Procura as mensagens. Hoje as mensagens do profeta estão na internet. Você só escreve lá, só dá o título, aparece lá. Você não tem ela para ler em papel, mas tem ela lá na internet. Você pode abrir. As mensagens estão expostas em todo lugar. Amém, irmãos? Amém. Então observe bem que ele pensou: era minha morte? É minha morte, Senhor, está chegando? E ele disse que antes desse estrondo aparecer, em 1962, ele viu como se fossem 7 pontinhos do céu, vindo de longe, aparecendo. E quando aquilo entrou na nossa terra, aqui deu um estrondo muito grande, e ele disse: morri. E não era nada daquilo. Muito bem. Quando chega no mês de novembro para dezembro de 1962, o profeta irmão Branham vai para o Arizona. Ele vai com alguns irmãos, o irmão Boxwood, o irmão Moore, o irmão Fred Sockman. Ele vai para o Arizona, para o deserto. Ele vai para lá para caçar. E quando o irmão Branham estava lá, ele gostava sempre de sair sozinho, né? Sair sozinho por ali, porque ele pegava... Ele saía e os irmãos nem se preocupavam. Passava a noite, 2 dias, 3 dias. Eles nem se preocupavam. Como é que está Billy? Como é que está o Billy? Era assim que ele chamava. Como é que está Billy? Será que está bem? Eles não importavam com o irmão Branham, porque o irmão Branham se ausentava deles para ter um momento com Deus. Amém, irmãos? Mas eles estavam lá no acampamento, porque o acampamento não é de 1 dia, 2 dias, é de semanas que eles faziam. E então, lá no acampamento, isso já estava chegando o mês de março, lá no Arizona. O irmão Branham estava de pé, olhando as montanhas assim, isso no início de março já. Ele estava olhando as montanhas, observando e tal, e de repente ele começa a ter uma visão. E ele viu que do céu descia uma espada. E ela veio descendo do céu, e veio devagar. E aí ele percebeu que na ponta dela, onde se pega, era como se fosse um cabo de marfim, como se fosse um osso de elefante trabalhado. Ele pegou assim e coube perfeita na mão dele. Aquela espada veio do céu e coube perfeitamente na mão dele, aquela espada brilhante, bonita. E aí veio uma voz do céu e disse: esta é a espada do rei. Amém, irmãos? Esta é a espada do rei. O que é a espada? É a palavra de Deus é mais pura. Amém, irmãos? Mais afiada do que a espada. Lá estava, e a voz dizia: esta é a espada do rei. Aí o profeta disse: de um rei? Um rei sempre usava espada. Aí a voz veio de novo e disse: não de um rei, mas a espada do rei. Amém, irmãos? Aí era a palavra na mão do profeta, era a palavra vindo ao profeta, era a palavra então vindo na manifestação de um corpo, era a palavra formando agora, era a palavra num corpo, era um corpo agora a palavra. Então o profeta desceu para estar com seus irmãos lá embaixo. O profeta desceu, e isso foi no dia, ele desceu, passado mais uns dias, no dia 28 de fevereiro de 1963, 28 de fevereiro, o profeta irmão Branham ali brincando com eles e conversando com eles, um carro parado aqui, a barraca montada ali. De repente o irmão Branham se levanta e diz para eles assim: todos vocês agora escondam-se rápido, escondam-se imediatamente.
aquele que estava comendo deixou a coisa no chão, e aquele que estava fazendo alguma coisa ali deixou ali, todo mundo correu para um canto, se escondeu, outros foram para dentro do carro, outros foram para dentro do caminhão, e só o profeta ficou sozinho, parado no meio do campo do deserto, e todo mundo se escondeu. O povo, o que está acontecendo, meu irmão? Apenas faça o que eu digo, esconda. Como pensar que não? Lá do céu veio 7 anjos. Amém, irmão? 7 anjos, aqueles pontinhos, aqueles 7 pontinhos na visão. Amém, irmão? Aqueles 7 pontinhos que eu disse em 62, pregando a mensagem: senhores, é este o tempo. Aqueles 7 pontinhos eram 7 anjos que estavam vindo da eternidade e entrando na nossa atmosfera, vindo com a velocidade do som, entrando na nossa atmosfera, fez um estrondo grande, fez um estrondo tão grande entrando na nossa atmosfera. O estrondo foi tão grande que na hora que os anjos penetram na nossa atmosfera, existe um som tão grande, e aquele som é um som, é um vácuo que dá, como se fosse uma lâmina. E então quando os anjos chegam, eles chegam de uma vez, eles estão vindo na velocidade do som, na velocidade da luz, isto é, muito rápido, e quando chega, para, e quando para, vai aquele vácuo, e dá aquele som assim, como se fosse uma lâmina lambendo tudo, é como se fosse uma bomba atômica se explodindo lá a 10 km de distância, e você vê a explosão, mas até agora não chegou o som, aí ela vem lambendo tudo, o som, e vai colocando tudo na frente. Está entendendo, irmão? E aí quando chegou no profeta, estava aquele som que entrou dentro da nossa atmosfera, com aquele barulho, aquele estrondo, o estrondo que ele pensou que era morto, o estrondo que ele pensou que tinha morrido num acidente ou alguma coisa desse tipo. Aquele estrondo cortou a corpa das árvores, aquele estrondo cortou as pedras, como se fosse uma lâmina bem afinada, cortou, e então fez uma grande poeira. Uma grande poeira se levantou. Quem está entendendo, irmãos? Uma grande poeira se levantou. E aí os homens que estavam aqui embaixo não podiam ver nada, porque estava tudo poeirado, aquela coisa toda, vento, aquela ventania, aquela coisa toda. Eles não viram o irmão Brana, mas no momento que aquilo aconteceu, o irmão Brana estava sendo elevado. O irmão Brana estava sendo elevado. Ele estava sendo elevado. E a nuvem do chão até onde estava essa nuvem, é 28 quilômetros de altura, do chão até chegar na nuvem que os 7 anjos formaram. Aqui está a cabeleira branca. A cabeleira branca é que os irmãos... Aqui está a cabeleira branca. Aqui está a cabeleira. Essa cabeleira toda aqui são 7 anjos formando o rosto de Jesus Cristo. Mas a cabeleira branca são os 7 anjos. O profeta subiu, foi levantado para estar aqui, ó, mais ou menos aqui, nesse meio aqui, onde estava o 7º anjo da direita, que era o mais robusto e que tinha suas grandes asas pontiagudas. E era o que tinha o 7º selo. Quem está entendendo, irmãos? E aí, logo depois o profeta desce. E então, lá em cima, o profeta recebe a última comissão. Presta atenção, para receber a primeira e segunda comissão, a primeira e segunda etapa, visita de um anjo só. Amém, irmãos? Na caverna do grande esmio. Mas para receber a última etapa, para pregar os 7 selos, visita de 7 anjos. Amém, irmãos? Nós cremos, eu creio, e de todo o meu coração. Chegou o tempo. Que tempo, pastor? Chegou o tempo da escritura cumprir. Chegou o tempo do Filho do Homem se manifestar. Chegou o tempo do Filho do Homem se revelar. Quem é o Filho do Homem? É o profeta? Não. O profeta é um Filho do Homem. O Filho do Homem é a palavra. Amém, irmãos? Jesus disse em São Lucas 17:30, quando o Filho do Homem se manifestar, aparecer, dar-se a conhecer, tornar-se conhecido, não nos céus, mas na terra. Amém, irmãos? Andando num corpo de carne, usando a boca, as cordas vocais de um homem. Vê
o Filho do Homem, a própria palavra, Jesus prometeu que antes da sua segunda vinda nos ares, ele de novo estaria na terra, não fisicamente com seu corpo há 2 anos atrás, que agora está glorificado, mas prometeu de uma forma misteriosa, está aqui em nosso meio, descendo em nosso meio, num corpo de carne, revelando-se a si mesmo, porque a Bíblia diz em Apocalipse 10, que o anjo forte, que é o próprio Cristo, desce do céu, já não com o livrinho selado, como João viu lá em Patmos, mas desce com o livrinho aberto, amém, irmãos? Aberto. E quem é esse que desce do céu? É o próprio Cristo, é o próprio Senhor, amém, irmãos? Ele desce com o livrinho aberto. Disse João em capítulo 4, 5 de Apocalipse, só Deus pode abrir o selo, só Deus pode abrir o livro, só Deus poderia revelar os selos. Então tinha que ser Deus descendo outra vez, amém, irmãos? Tinha que ser Deus aqui novamente para revelar-se e dar-se a conhecer a si mesmo. Porém ele veio de uma forma misteriosa, pelas quais somente os eleitos revelados é que podem encontrar essa revelação e essa verdade que é tão escondida do mundo religioso, mas revelada aos crentes, revelada aos crentes que creem na palavra do Senhor. Amém? Oh, que maravilha! Lá estava o cumprimento de Apocalipse 10:1 e Lucas 17:30. Jesus havia prometido 2000 anos atrás que ele de novo estaria na terra, não na forma física, mas na forma de espírito, outra vez, descendo do céu com um alarido. Amém, irmãos? Descendo do céu com um alarido. O que é alarido? Alarido é uma voz, é uma mensagem. Aí alguém diz, mas pastor, já não tinha uma mensagem na terra? Sim, tinha uma mensagem na terra através do mensageiro terrestre chamado William Marion Branham. Esta era a mensagem terrestre. A primeira e segunda etapa era a mensagem terrestre, mas precisava da terceira e última comissão e etapa, que era a revelação dos trovões, era a revelação dos 7 selos, e para isso o homem não pode abrir. Quem podia abrir é só Deus, amém, irmãos? Quem podia revelá-los é só Deus. Só Deus é que podia revelar e abrir o livro selado com 7 selos. Então o que aconteceu? Deus, a partir do momento que esta nuvem aparece, na verdade são 7 anjos, esta nuvem mede 28 quilômetros de altura, por 48 quilômetros de largura. 7 anjos vieram para formar este rosto, que na verdade é a cabeça. Lá estava a suprema deidade, o supremo juiz de toda a terra, porque era assim que quando um juiz vinha, era assim como ele se apresentava. Ele colocava uma cabeleira branca sobre a sua cabeça para poder trazer julgamento. Então o que Deus faz? Antes de Deus então revelar os seus 7 selos, ele apresenta-se como o supremo juiz de toda a terra. Amém, irmãos? E então dá comissão ao profeta para revelar os segredos dos corações. Porque de qualquer forma, para quem não crê ou quem não aceita, os selos é misericórdia para nós e julgamento para os outros. Quem está entendendo? É misericórdia para quem recebe e juízo para quem rejeita. Assim foi toda a mensagem. Desde lá, quando o homem pecou, toda vez que Deus envia um profeta, a mensagem é para salvar um povo e outra para condenar. Deus não envia uma mensagem para todos aceitar, tem que ter alguém para rejeitar. Amém, irmãos? Então é misericórdia para quem aceita, mas é julgamento e juízo para quem rejeita. Eu estou do lado da misericórdia, amém, irmãos? Porque eu criei, eu aceitei. Aleluia, amém? Então lá estava a vinda do Filho do Homem aparecendo, porque aquele sinal do Filho do Homem manifestou lá no Oriente, na Palestina. Jesus, há 2 anos atrás, se mostraria de novo no Ocidente. Quem está entendendo, irmãos? Assim como o relâmpago aparece no Ocidente, no Oriente, e se mostra no Ocidente. Olha, é o mesmo relâmpago, ó.
É o mesmo ministério, amém, irmãos? Jesus prometeu que o mesmíssimo ministério, o mesmo que atuou 2 anos atrás em Jesus Cristo, se repetiria outra vez na terra, antes da sua segunda vinda, amém, irmãos? Então aquele relâmpago que surgiu no Oriente, Palestina, no ministério de Jesus Cristo, repetiria-se outra vez, antes da sua segunda vinda, mas aqui no Ocidente, e isto se cumpriu, amém, irmãos? Nós cremos nisso. O mundo não sabe disso, a religião não sabe disso, mas Deus te deu o privilégio de saber disso, de conhecer isto, e eu creio nisso de todo o meu coração, amém, irmãos? Vê? Aí está. Os selos revelados é a última comissão. A última comissão que Deus deu ao mensageiro. Veja bem, quero que você observe que quando Apocalipse 10, 1 se cumpre, Apocalipse 10 escrito, o anjo forte que descia do céu com um livrinho na mão. Quem é esse anjo forte? Não é o William Branham, o anjo forte é Cristo, amém, irmãos? Entrega o livrinho para aquele que está na terra. Quem é? O mensageiro da 7ª era. Observe que o próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, vem como mensageiro. O mensageiro celestial entregando uma mensagem para o mensageiro terrenal. Quem está entendendo, irmãos? Desce do céu com o livrinho na mão. Então, se você observar bem, quando você observa em Apocalipse capítulo 10, e vi descer do céu um anjo forte, com um livrinho na mão e sua cabeça como um arco celeste. O que é arco? O que é aquele arco? E uma cabeleira branca? A cabeleira branca e o arco sobre a sua cabeça. Vejam bem, arco significa pacto. Quem está entendendo, irmãos? O arco representa o pacto. Então ele estava com o livrinho aberto na mão, já não estava mais fechado, já não estava mais selado, ele estava abrindo. E jurou por aquele que vive por todo o tempo, que o tempo não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, todos os segredos seriam revelados. Amém, irmãos? Todos os mistérios seriam revelados. Agora, não é que Deus lá pegou um livrinho e disse, toma, vai lá. E aí o profeta vai, chega no púlpito com um livrinho novo, com um livrinho na mão. Ó, esse aqui foi o livrinho que eu vi. Não, gente, não. O próprio livro é a palavra, amém, irmãos? O próprio livro é a Bíblia que ele estava carregando na mão. Porém, os mistérios já estavam aqui dentro, só precisava ser revelado, amém, irmãos? Então, quando o profeta prega a mensagem, o primeiro selo, se não me engano, o primeiro selo, quem tem ela em casa pode observar nos primeiros parágrafos, quando o profeta vai pregar o primeiro selo, ele fala assim, e o cordeiro está de pé diante de vocês nesta noite, abrindo o primeiro selo. Mas peraí, se você estivesse lá, peraí, calma lá, eu estou vendo um homem com paletó, com gravata, e o seu nome é William Branham, e falar que nesta noite o cordeiro está de pé para revelar o primeiro selo? Tem que ter revelação, amém, irmãos? Tem que ter compreensão. Vejam bem, Deus trabalha tão maravilhosamente, que quando o irmão Branham estava lá no deserto, estava lá com os irmãos Fred Solomon, irmão Banks Ward, irmão Moore, quando o irmão Branham estava lá no deserto, Deus foi tão maravilhoso, tão cuidadoso, que o tabernáculo Branham estava passando por uma reforma. O profeta ia ficar um período longo, aí o tabernáculo estava passando por uma reformazinha. Quando o profeta chegasse, seria uma surpresa para ele. Depois que estava tudo pintadinho, tudo arrumadinho, tudo certinho, alguém teve a ideia, alguém disse assim, vamos aqui no fundo construir um lugar só para o irmão Branham? Vamos construir aqui num lugar aqui, só para o irmão Branham, esse lugarzinho, só para ele poder, para ele não precisar ir para casa de manhã quando for e voltar, já fica aqui por aqui, para ele descansar, para ele ter um tempo de descanso. Aí fizeram para ele uma espécie de quarto, uma espécie de quartinho com banheiro, com um escritório, com tudo que ele precisasse. Fizeram para ele. Quando o profeta, irmão Branham, estava falando sobre as etapas, lá em 1962, quando ele pregou a mensagem Senhores deste tempo, ele disse, a primeira etapa era a cura dos enfermos, a segunda etapa, conhecer o segredo dos corações, a terceira etapa, a abertura da palavra. Aí Deus mostrou para ele uma pequena visão numa tenda,
uma pequena visão, uma pequena tendinha, uma espécie de quarto. Aí Deus falou assim: e eu te encontrarei você ali. Cada dia, ele pregou 7 selos, 7 dias. Cada dia Deus abria um selo. O profeta ficou naquele quarto por mais de 7 dias ali, e cada meio-dia, na hora exata, diz o profeta, pode ler lá para você ver, nos 7 selos. Todo dia, exatamente ao meio-dia, ele descia e mais um selo era aberto. Amém, irmãos? E mais um selo era aberto. E Deus cumpriu: eu vou te encontrar ali, te encontrarei ali. E era ali, ao meio-dia, ele recebia a revelação de um selo. Quando chegava a noite, pregava um selo para a igreja. Amém, irmãos? Pregava um selo para a igreja, porque não era o irmão Brana. Presta atenção, o irmão Brana pregou a primeira e segunda etapa, mas os 7 selos não foi o irmão Brana que pregou, foi Deus que pregou para nós. Amém, irmãos? Não foi o William Brana que pregou, porque ninguém pode abrir o livro, ninguém a não ser Deus. Ninguém poderia olhar para o livro a não ser Deus. Ninguém poderia nem abrir, nem ali, nem olhar para ele. Só Deus podia. Quem pregou os 7 selos, quem abriu os selos, não foi o William Branham. Essa mensagem não veio da terra, veio do céu. Amém, irmãos? Foi Deus mesmo que pregou a mensagem, os 7 selos. Foi a vinda repentina manifestada de Deus aqui na terra, manifestando-se através da palavra. Amém, irmãos? Vê? Ali estava a palavra sendo aberta, lá estava a palavra sendo de novo no nosso meio. Deus se apresentou em nosso meio com a sua presença, mostrando ao profeta sinais e maravilhas. Presença. Ali estava. E Deus se mostrou de diversas maneiras, aparições. Mas quando ele veio, ele mesmo desceu na forma de palavra, na forma de espírito, porque é um mistério, o mistério desceu e estava dentro do segredo. Lá estava, diz o profeta, o mistério e o segredo junto. O segredo era o profeta, o mistério era Cristo. Amém, irmãos? Estava ali, Deus velado, Deus escondido, atrás de quê? De peles humanas. Alguém poderia dizer: mas eu sempre criei que Deus estava com ele desde o princípio. Não é assim não. Não, calma. Quando ele recebe a comissão de 1947 até 63, você vê morto, ressuscitando e tal, tanta coisa acontecendo. Você diz: não, mas é Deus. Sim, era Deus o tempo todo. Mas a terceira etapa, que é a abertura da palavra, é muito mais além do que isso. Amém, irmãos? Não é apenas ali uma manifestação de cura e de milagres, não. Vai muito mais além do pensamento da pessoa. A terceira etapa não é apenas reconhecer ali que Deus estava usando o profeta. A terceira etapa é Deus mesmo falando. Amém, irmão? A abertura vai Deus mesmo falando. E ele cumpriu sua palavra. E ele estaria aqui no último dia, e esteve através da revelação da palavra manifestada em carne, e ela continua se revelando, ela continua se manifestando através de filhos e filhas de Deus, até que Jesus Cristo venha nos ares pela segunda vez, e assim arrebata a sua igreja. Amém, irmão? E leva para o encontro dele. Aleluia. Amém? Vê? Então a vinda do Filho do Homem não é segunda vinda. A vinda do Filho do Homem não é segunda vinda, como alguns interpretam por aí. A vinda do Filho do Homem é a manifestação da palavra feito carne, que se manifestou de forma repentina em nosso tempo, abrindo selos. Quem está entendendo, irmãos? A vinda do Filho do Homem não é a vinda do Senhor Jesus Cristo como segunda vinda. A vinda do Filho do Homem não é a segunda vinda, porque a segunda vinda é um ato repentino. A segunda vinda ele vem como ladrão. Amém, irmão? De noite. A segunda vinda é rápida, é no abrir e fechar de olhos. Amém, irmãos? Mas a manifestação do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, é diferente da segunda vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus Cristo para raptar a igreja é um ato único, de forma repentina e secreta. E no entanto, a vinda do Filho do Homem
Teve dias aqui na terra, mesmo que foi como raio, mesmo que foi como relâmpago, e ele pregou os 7 selos em 7 dias. Amém? Amém. Do dia 17 de março até o dia 24 de março foi o tempo da revelação dos 7 selos aqui na terra. Amém? Amém. Vê? Lá estava, quando William Branham foi levantado para estar no meio dos anjos, quando o irmão Branham falou isso, o cientista disse, não pode, porque 10 km para cima já fica difícil, não dá para respirar mais, e era 28 de altura, e o profeta estava lá em cima, ele esqueceu que estava no meio dos anjos, estava no meio de Deus, amém, irmãos? Será que eles esqueceram disso? Será que eles não olham para a Bíblia que Moisés ficou 40 dias no monte e não voltou? Moisés, você está magrinho, hein? Você está esquelético e você está quase desaparecendo. Porque lá em cima não tinha nada de comida. Lá no monte, lá em cima, 40 dias e 40 noites. E aí? E ele volta e não muda um quilo, não muda uma feição. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é que ele conseguiu lá em cima respirar? Não tinha ar. É ar rarefeito, já está acima da atmosfera. Ele estava no meio de Deus, amém, irmãos? Estava com Deus, recebendo a comissão. E aqui debaixo da terra, os cientistas, alguns lugares da América, Califórnia, Houston, lá estava a NASA, estava tirando foto, porque algo aconteceu. Eles não estavam no monitor, porque a NASA, quando descobre o objeto lá não sei quantos anos-luz, já capta aquele objeto e fica de olho nele, vindo a tantos milhares de quilômetros por hora. Mas não estava na terra da NASA, o surgimento desses 7 seres não estava. Mas é sobrenatural, amém, irmãos? E eles tiraram foto daquilo e tal. Aí colocou o nome de nuvem sobrenatural. Mas eles não sabem. Eles não sabiam. Daqui da terra, olhava para cima, é uma nuvem. Porque a foto da terra não é assim. A foto dos anjos tirada da terra é assim. Ela foi tirada assim da terra. Ela foi tirada dessa forma da terra. Aqui embaixo na terra, estão os homens aqui, olhando lá em cima o que está acontecendo. O que é isso? Onde? Como é que pode? Essa nuvem foi vista de 3 estados americanos no oeste dos Estados Unidos, na parte oeste. Aqui estavam os homens aqui embaixo olhando para isso. O profeta estava mais ou menos aqui, diante do 7º anjo, poderoso, com o 7º selo na mão. Vê? Aqui estava. Então, tinha foto por todo lugar tirada. E essa foto chegou para o irmão Branham. Chegou para o profeta. Mas ninguém tinha percebido ainda. Aí o profeta pegou a foto. Pegou a foto do jeito que está aqui assim. E disse, vire ela da esquerda para a direita. Mostrou para todo mundo. Era o rosto. Amém, irmãos? Era o rosto de Jesus Cristo. O povo não sabia disso. Não conhecia nada. Era o anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem misteriosa, 7 anjos formando, amém, irmão? É a palavra de Deus se cumprindo em nosso tempo, aleluia. Vamos ficar de pé, glória a Deus, amém? Isso é maravilhoso, amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Para o nosso estômago, isso é alimento espiritual da hora. Mas se isso cair no estômago de um denominacional que não entende, ele vai vomitar e ele não vai abrir, e vai passar mal, porque não tem estômago suficiente para ouvir essas coisas. Mas Deus tem um povo destinado a crer, amém, irmãos? Destinado não somente a crer, mas também receber. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por esta mensagem nesta noite que o Senhor nos deu, Pai, mostrando à igreja, mostrando aos irmãos o sinal da vinda do Filho do Homem aqui na terra outra vez. Muito obrigado por tudo, Senhor. Somos gratos pela tua misericórdia, pela palavra que o Senhor tem nos dado. No nome do Senhor Jesus, abençoe cada irmão e irmã. Que a graça do Senhor tome conta do coração de cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos.
até o próximo culto, se Deus assim permitir, domingo às 16h45 aqui na frente, aqui na rua, na avenida, para receber, para poder ir no micro-ônibus. Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.